que você define o presidente? Esse debate que está sendo realizado no plenário da Câmara Municipal de Araçatuba é o primeiro de uma série de debates que ainda vão ocorrer em todo o estado de São Paulo e também na capital paulista. Nós estamos agora iniciando o terceiro bloco, onde o plenário, as pessoas aqui presentes, vão fazer perguntas aos candidatos. A pergunta, cada pessoa que for fazer a pergunta tem 1 minuto de tempo para fazer essa pergunta e o candidato terá 3 minutos para responder. Nós vamos sortear os dois lados, tanto quem faz a pergunta quanto quem responde. Começamos, então. O Jefferson Rabal. O Jefferson faz, então, a pergunta. Vamos aqui. Para o Lício Lobo. O Jefferson, por favor, a sua pergunta, então, será dirigida ao Lício Lobo. Bom, companheiro, gostaria de perguntar para o Lício, então, qual que é a estratégia, enquanto candidato a presidente do partido estadual, para fortalecimento do PT nos municípios até 20 mil habitantes, que é a grande maioria aqui da nossa região. Então, a gente sente que o partido no interior precisa de muito fortalecimento e a gente sente essa ausência, né? Uma atenção especial para os grandes centros. E aqui no interior, a gente tem essa dificuldade. 3 minutos o tempo para a resposta. É Jefferson, né? Bom, acho que essa questão que o Jefferson coloca, acho que é muito importante, dá razão para a gente debater questões estratégicas para o PT. Ele pergunta qual a estratégia. Eu acho que já começa bem, porque revela que é um problema complexo e que exige medidas estratégicas do PT. E quando a gente fala em estratégia, eu acho que nós temos que colocar em primeiro lugar a política. Nós temos que ter uma estratégia para atingir uma política. Eu acho que o que está em debate no PED é o seguinte: qual que é a política que o PT tem, que o PT de São Paulo tem, para os pequenos municípios, para a zona rural? Eu entendo que é o seguinte: para responder essa questão, o PT tem que ter uma política muito clara para a reforma agrária no Estado de São Paulo. Precisa ter muito clara qual que é a política agrícola que, por exemplo, um governo do Estado comandado pelo PT vai ter. Por exemplo, aqui na região. Eu sei que tem muitas usinas de álcool aqui. Grande parte da economia dos pequenos municípios ele é comandado por essa força econômica, do poder econômico. E eu pergunto, qual que é a política, qual que é a relação que o PT tem com esse povo? E eu estou dizendo aqui que é o seguinte: nós temos que construir muito claramente nos nossos municípios, nessas cidades, uma força de combate que dialogue com o pequeno produtor rural, que dialogue com o sem terra, que dialogue com o MST, que construa propostas propositivas para dialogar com a população que é oprimida pelos grandes usineiros aqui dessa região. Então, estratégia vinculada com política do partido para as cidades. E segundo, na relação com a militância. Você citou aqui uma oposição entre as pequenas cidades e os grandes centros. Eu ouso dizer que, às vezes, a vida política do PT nas pequenas cidades ela é mais sadia do que nas grandes cidades. Viu? Porque pode parecer que a Grande São Paulo, isso e aquilo, ó, tem diretórios na Grande São Paulo que o filiado de base ele mal sabe o que é um debate político. Tem diretório que tem 8 mil filiados. Desses 8 mil filiados, se você for, no fundo, verificar qual porcentagem que participa regularmente de atividades do partido, participa do seu diretório, tem um núcleo em que possa referenciar, são poucos. É um problema orgânico do PT, de desorganização estrutural que o partido vem vivendo ao longo dos anos. Isso tem a ver com burocratização excessiva do PT, de um partido que é comandado por mandatos, por prefeitos, pela máquina pública do Estado, e não é ligado aos movimentos sociais, à luta de base. E eu acho que o PT tem que retomar essa sua tradição, que é uma tradição do movimento operário, da história dos trabalhadores, que é se construir enquanto Partido dos Trabalhadores, ligado à luta dos trabalhadores. Eu acho que esse é um esforço de conjunto que nós vamos ter que fazer para dar resposta para essa questão que você está colocando, da militância nas pequenas cidades, mas também nas grandes cidades, que tem um problema de fundo que nós temos que responder. Ok, essa foi a primeira pergunta do plenário. Nós vamos sortear, então, a segunda pessoa que vai fazer a pergunta.
Lidney, por favor, Lidney, a sua pergunta vai ser para a Misa Boito. Por favor, 1 minuto para a pergunta. Boa tarde, Misa. Meu nome é Lidney. Eu queria saber, enquanto a senhora presidenta, ou presidente, como quiser, do Partido dos Trabalhadores, como é que fechar duas coisas, né? Uma foi o debate entre o Ulisses e o Emídio sobre a questão do Vacareza. O que o Vacareza representa para o Partido dos Trabalhadores, uma vez que ele é o deputado que mais recebe financiamento privado dentro do PT, inclusive de empresas como de agrotóxico. E a outra, como é que vai ser o financiamento do Partido dos Trabalhadores interno, onde muitas vezes o empresariado tem que fechar a conta do PT. Qual a proposta da senhora em relação a isso? São 3 minutos, por favor. Tá, Lidney. Independente do debate entre o Lício e o Emídio sobre o Vacareza, eu tenho minha opinião sobre o Vacareza. E a minha opinião sobre o Vacareza é que hoje ele é mais um homem, mais alguém do PMDB dentro do PT do que alguém do PT dentro de qualquer outro lugar. Ao contrário do Emídio, eu não acho que da comissão onde ele está, boas coisas podem sair. Porque lá ele trabalha sob as ordens do seu chefe, que se chama Henrique Alves, deputado há 40 anos, desde a ditadura militar, que foi quem nomeou o Vacareza. E é evidente que as coisas guardam relação. Você sabe que um deputado do PT hoje custa milhões. E, para ser eleito por esse Congresso, você precisa reunir milhões. Então, aí, você sabe que quem paga a banda escolhe a música. E o Vacareza está tocando a música que lhe foi paga. Minha opinião. Sobre o PT e o financiamento. Foi bom se tocar nesse problema. Porque o 4º Congresso, com o pretexto que ia democratizar o PED, o 4º Congresso criou um fundo exclusivo interno que seria para financiar o PED. Bom, nós discutimos no Diretório Estadual, o Diretório Estadual tem dinheiro para pagar para todas as chapas a vinda ao debate um material, mas a gente sabe que as campanhas custam muito mais caro, né? A gente sabe que até teve boletos que foram pagos assim aos borbotões. E não tem igualdade. E esse dinheiro todo é um dinheiro que não se tem controle. Nós sempre fomos, dentro do PT, contrários a financiamento de empresários. Somos contra o fundo público partidário, somos a favor do financiamento público de campanha, mas contra o fundo público partidário, porque o PT não pode depender do Estado. Porque quanto mais a gente ouve as vozes civilizadas ou modernas de que a gente tem que fazer tudo como os outros fazem, até caixa 2, e o partido fez isso, e hoje 4 companheiros, de maneira injusta, estão sendo condenados sem provas, quanto mais a gente faz, mais a gente vai se afastando da militância, na capital e no interior, companheiros. O interior não é pior do que lugar nenhum. O partido está sem vida própria. O partido, hoje, os financiamentos, a gente não sei de onde vem. Os deputados são caros. E nós vamos nos adaptando. Nós não. Mas vai havendo adaptação. Eu acho que o partido tem que ter independência financeira. E, para encerrar com o Vacareza, ele é o exemplo. Por que é necessária independência financeira? Hoje, para mim, o Vacareza é um obstáculo à reforma política necessária que tem que sair do controle do Congresso Nacional. Nós vamos, então, a mais uma pergunta, que será feita pelo plenário. O senhor Tucci, prefeito de Coroados, por favor. Ele vai dirigir a pergunta ao candidato... Ao Emídio de Souza, por favor. Boa tarde à mesa, boa tarde à plateia. Essa pergunta é para o Emídio, pelo sorteio, mas é para todos. Eu quero saber o seguinte, eu estou percebendo alguma coisa no PT, de alguma data, e eu sou antigo do PT também, que as correntes elas estão passando do valor do partido. Isso está sendo ruim para o PT. Então, eu vejo algumas coisas assim.
Ah, essa corrente é mais poderosa, então por isso vai acontecer isso, isso e aquilo. Eu sou contrário a isso. Tá? Eu acho que a instituição que chama-se PT, ela é mais importante do que qualquer corrente. E continuando nessa ideia, eu quero saber o seguinte: vocês todos que estão na mesa, vocês representam uma corrente. O que essas correntes representam e enxergam do interior com relação à governabilidade? E que nós estamos levando cacete do PSDB é no interior. Tá? Então eu quero saber o que vocês têm para o interior. Eu gostaria de, primeiro, saudar a pergunta do Tucci como uma pergunta que começa a tratar de questões reais que dizem respeito ao PT. Eu acho que, Misa, com todo respeito, sabe, falar o que você falou do Vacareza não é correto. Ele é um companheiro que pode ter companheiro. Ele não é um companheiro do PMDB dentro do PT. Ele é um companheiro do PT, está dentro do PT. Se cometeu erros, tem uma instância no PT chamada Comissão de Ética. Eu sugiro que você vá lá e reclame. E é assim que tem a democracia partidária. Sabe, jogar coisas ao ar, ao vento, não me parece correto com nenhum companheiro nosso, com mandato ou sem mandato. Nós já estamos tendo alguns companheiros injustiçados no julgamento do Supremo. Não é bom que a gente tenha injustiçados também dentro do próprio PT. Eu quero dizer que acho que essa questão, Tucci, das correntes, ela já foi muito pior no PT. Nos anos 80, nos anos 90, as correntes eram verdadeiros partidos. Hoje não. Hoje são agrupamentos de opinião, correntes de opinião, que se juntam no período eleitoral, falam só para dentro do PT, não falam para fora, né? Se centralizam de maneira democrática. Então, eu não acho que as correntes hoje são um problema para nós. Eu acho que elas têm ajudado a formular políticas públicas. Os governos têm sido compostos por correntes praticamente todas. As bancadas têm gente de todas as correntes e parlamentares da melhor qualidade. Então, eu não consigo ver problema. Eu não vou responder pela CNB, que é a minha corrente, mesmo porque eu tenho apoio do PTLM, tenho apoio da Mensagem, tenho apoio da EPS, tenho apoio também do Movimento PT. Eu não vou responder. Eu acho que esse não é o grande problema do PT hoje. Acho que o grande problema do PT hoje é como se unificar para oferecer alternativa para o PSDB no Estado de São Paulo. O governo do Alckmin é um governo medíocre. É um governo de 20 anos que não tem plano de desenvolvimento regional em nenhuma região do Estado. Sabe, por que é que nós não somos capazes de formular? Eu acho que o desafio dessa próxima campanha é fazer o nosso candidato passar em todas as cidades do interior do Estado. Sabe, nas pequenas, nas grandes, nas médias. Tem coisas que não dá. O Edinho, com todo respeito também, nós não vamos julgar o Edinho pelo que ele falou na revista Época. O Edinho também é o presidente que, sob ele, nós constituímos 640 diretórios nesse Estado. Sob a presidência dele, nós fizemos 20 caravanas que mobilizou o PT inteiro, fazendo diagnóstico em cada região do Estado. Isso não é positivo? Nós não vamos saber reconhecer o valor que as pessoas têm? Sabe, então, eu sou daqueles que acham que nós estamos no caminho. Esta campanha ela se apresenta como uma campanha vitoriosa porque nós preparamos esse caminho da vitória. Nós vamos a mais uma pergunta do plenário. A pessoa escolhida é o João Paulo Rilo, por favor, deputado. E a sua pergunta será dirigida, nós temos ainda 2 candidatos que não responderam. Será dirigida ao José Carlos Miranda, por favor. Miranda. Pronto, a minha, assim como o Tucci, gostaria de ouvir todos os candidatos e também passava um pouco pela questão do interior. Né? Eu queria que o Miranda discorresse um pouco sobre isso. O Tucci falou uma coisa que é muito verdadeira. Estou focado na questão eleitoral mesmo. Nós perdemos uma vantagem muito grande no interior. Toda eleição de governo de Estado tem uma discrepância pela própria característica. Não é um interior industrializado, não tem a história do movimento sindical, do movimento estudantil. E na política real, para os pequenos municípios, é muito difícil
que a discussão ideológica ela é mínima e os partidos eles se misturam. Qual seria uma tática para que o PT se capilarize, consiga fazer um mapeamento antecipado de excelentes lideranças? Que, se tiverem uma presença do PT, eles ganharão prefeituras e farão governos maravilhosos que servirão de referências importantes. Então, o PT não consegue, o PT estadual, na minha opinião, ainda capilarizar. Em relação ao Vaccarezza, eu também não quero falar mal, não só acho que ele é jovem ainda, ele aprende ainda. Mas se ele é jovem, então... Se ele é jovem, então, olha, estou na adolescência. Bom, deputado João Paulo, a primeira questão aqui, e isso é uma questão que nós temos que decidir de coração, aonde está o poder? Porque, na minha opinião, a reclamação do Emídio, que eu acho justa, só a resposta que eu discordo, é que nós estamos aqui tudo entre a gente, debatendo e falando, entre aspas, mal do PT. Não, já foi, o Lício falou, é verdade, nós estamos dentro do partido, portanto, temos que discutir as ideias para o partido e ideias diferentes. Mas é que isso bota duas coisas de subserviência do partido. Uma ao cálculo eleitoral e a outra aos governos. A gente só joga confete no governo, nós estamos dentro do PT. Se o governo faz uma coisa certa, um prefeito, um governador, ou a presidente, nós temos que ficar quieto? Pergunto para você, internauta, e para quem está na plateia. Ou a gente tem que falar a verdade, apontar e tentar buscar no coletivo soluções. Na minha opinião, junho mostrou outro cálculo, que no partido tem se esquecido. E por isso eu acho que alguns companheiros falam do cálculo eleitoral, porque eu moro numa pequena cidade da Grande São Paulo, mas que é muito parecido com cidade interior, Caieiras. Eu fui candidato a prefeito 2 vezes sem coligação nenhuma. E nós continuamos crescendo. Porque da última vez, o nosso partido ficou coligado como vice-prefeito do PSDB. E a gente ficou de minoria lá, lutando, até que mudou, e agora o pessoal já quer entrar, o pessoal do CNB lá da minha cidade já quer entrar no governo do PSD, porque, olha, 4 anos nós não ganhamos 2 eleições, então vamos entrar logo no governo. Porque se a gente não eleger um, nós nunca vamos mudar e vamos fazer nada para o povo. Me desculpem, companheiros e companheiras que pensam assim. Estão equivocados. Junho mostrou que o poder está nas ruas. E o PT, para reatar com as ruas, para reatar com a luta do povo trabalhador, para reatar com a juventude que se afasta do partido, tem que mudar, em primeiro lugar, romper com a coalizão com os partidos de direita. E me desculpe, Carlão, mas no segundo turno vai entrar no governo e vai fazer tudo o que está fazendo. Ou é romper desde o primeiro e governar com o povo trabalhador, ou não. E dessa forma, a única questão, João Paulo, é o seguinte, nós temos que olhar para a experiência não só do Brasil. Teve 3 presidentes que ganharam, tinha um que não tinha um deputado na América do Sul e reverteu a situação, chamado Rafael Correia. Quando ganhou a eleição, ele foi ao povo, apresentou o seu programa para reformas estruturais e ganhou a maioria com o povo. Portanto, a maioria está nas ruas, no interior ou nas regiões metropolitanas. É essa ligação que nós temos que ter para ganhar as eleições. Nós temos ainda um candidato para responder e vamos sortear a pessoa do plenário que vai fazer a pergunta. Teleco, por favor. Cadê o Teleco? O Teleco vai fazer a sua pergunta, portanto, para o candidato Carlão, do PT. Aplaudido assim, deveria ter sido candidato a presidente do PT. Dispensa que eu sou corintiano, eu não sou. Boa tarde, plenária, boa tarde, os companheiros que estarão representando o nosso partido no ano que vem. A minha pergunta é meio fora das conjunturas. Eu quero dizer para vocês, o que ganhar, olhe com carinho para os funcionários públicos do Estado de São Paulo, que está na maior amargura na mão desse chuchuzinho que está aí. Era isso que eu tinha para falar. Muito bom. Carlão, por favor, 3 minutos. Bom,
É extremamente importante que o PT retome a sua trajetória de luta, porque foi com o trabalhador do serviço público uma das bases mais importantes que nós construímos ao longo desses 33 anos, e o compromisso que nós assumimos com o conjunto dos trabalhadores do serviço público. A gente, quando chega no governo, a gente acaba parando de discutir o plano de cargos e carreira e reposição salarial. Ou a gente tem nos trabalhadores do serviço público aliados, ou a gente deixa de cumprir aquilo que foi de mais importante na construção desse nosso partido, que foi a construção do partido a partir da relação com o servidor público, que tem um papel fundamental, que teve um papel fundamental nas nossas disputas eleitorais, mas que teve também um papel muito importante nas mudanças políticas e conjuntural que esse país já teve. As mobilizações que nós fizemos contra o FHC, contra o Covas, contra o álcool em São Paulo, contra o Aécio lá em Minas Gerais, teve os professores, os médicos, tiveram um papel fundamental. A gente, toda vez que a gente chega num governo, a gente não consegue dar as respostas, porque a gente acaba fazendo com que o dinheiro da prefeitura, a lei de responsabilidade fiscal, acaba ficando para pagar as dívidas dos banqueiros. A gente precisa construir a lei de responsabilidade social. Para isso, nós temos que romper, para poder dar conta e olhar para os servidores da forma com o compromisso que nós temos com o conjunto da classe trabalhadora, é necessário que a gente rompa com algumas lógicas. E o partido precisa ter coragem de fazer isso. Romper com lógica significa ou eu estou com os trabalhadores 100%, ou eu estou meio com os trabalhadores, ou meio com os empresários. Não dá para acender uma vela para dois santos. É necessário que a gente, se nós quisermos avançar na relação com os trabalhadores do serviço público e com os trabalhadores em geral, é preciso a gente preparar o partido para romper com as estruturas econômicas construídas nesse Estado, que não serve para o PT administrar essa conjuntura do jeito que o Estado é construído. Não é possível. Então, eu penso que o partido tem que retomar sua trajetória, retomar seus compromissos de classe com a classe trabalhadora, porque o compromisso que a gente, na política de aliança, acaba fazendo, a gente está pagando caro toda vez que nós queremos implementar uma política importante para os trabalhadores. Os próprios aliados é que impedem esse avanço. Eles impedem porque eles estão junto conosco simplesmente para manter o Estado como ele está, para manter os banqueiros ganhando, para manter as indústrias ganhando mais. Então, esse tipo de aliança impossibilita uma aliança maior com os trabalhadores de serviço público. Nós estamos encerrando, portanto, este terceiro bloco, onde o plenário fez perguntas aos candidatos, e no próximo bloco, o quarto bloco, nós vamos abrir espaço para os internautas, já que estamos sendo acompanhados por mais de 4.000 internautas conectados, assistindo a essa transmissão via web rádio e também pela TV, no site linhadireta.org.br. Nós vamos a um breve intervalo de 2 minutos e já voltamos, então, para a pergunta do internauta. Aqui, você define o presidente.